Faltam 9 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia para você que acompanha a programação aqui da Condá FM 98.9. Como eu lembro, todas as manhãs você nos acompanha no Face da rádio, nos acompanha no YouTube e nos acompanha também no nosso portal de notícias, o Clique RDC. Canal do Tempo nos fala num dia mais frio, queda brusca da temperatura, a mínima foi de 14. A máxima não deve passar dos 22 graus. Tempo instável durante o dia, mas com noite firme. E para o site Brasil Escola, eu fui buscar as referências talvez mais simples de um universo que é muito complexo, fui entender como as crianças aprendem. Para o site Brasil Escola, sincretismo, só o termo o sincretismo, é a fusão ou combinação de diferentes doutrinas, crenças, práticas ou elementos culturais, resultando em uma forma de expressão que mantém as características da sua origem. E a gente fala muito no Brasil como o país do sincretismo religioso, onde tudo se une, se mistura, se escreve uma nova história a partir de referências. Então, quando a gente fala também pelo Brasil Escola no sincretismo religioso, nós nos remetemos pela nossa história às religiões de matriz africana, pelo que somos, o Brasil como é hoje, né? E interessante que no Oeste Catarinense, eu pensava sobre isso, o Oeste foi colonizado, foi desbravado por quem? Fundamentalmente, primeiro, mais antigamente por imigrantes ou pessoas mesmo que da região, mas o nosso perfil, ele é feito por pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, e que trouxeram consigo que a herança italiana, predominantemente, e sendo italiano, veramente católicos. Não tem como fugir dessa dobradinha. Se é italiano, geralmente traz consigo o catolicismo. E é curioso como no Oeste Catarinense vem crescendo a adesão de pessoas mais jovens às religiões dessa matriz da cultura africana, né? Então é uma mudança meio que de história e a gente pretende entender isso hoje. No dia a dia, no comum se diz, futebol, política e religião não se discutem. Política a gente discute todo dia aqui, já tá, né? Então já foi menos um. E hoje nós vamos falar sim de religião, não é a discussão, é um debate, é um entendimento que começa depois do intervalo comercial. A gente volta já. Sua opinião é muito importante. Participe, interaja com o Sala de Debates. 48 anos, Condá FM, sua companhia há 48 anos. Prepare-se para uma dose dupla de saúde e economia no Super Royal. Às terças e quartas-feiras é o dia do feirão em dose dupla no nosso setor de hortifruti. As melhores promoções em frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Terças e quartas, o Super Royal. 9 horas, 1 minuto, vamos então colocar a mão na massa, vamos entender, né, comentava aqui com os entrevistados de hoje no intervalo, que o Brasil é muito pródigo no sincretismo. A gente tem, por exemplo, se pegar a Índia, tem 5 vezes a população do Brasil, mas tem um pensar mais, talvez, monocromático, não há tantas cores, não há esse sincretismo que é o mote da nossa conversa, essa mistura é a conversa de hoje. Pela ordem que estamos sentados, quero dar bom dia, as boas-vindas para Leandro Scherer. Leandro Scherer é do culto Nação Orixás e ele é babalorixá. Já de começo, Leandro, nas boas-vindas, vocês têm uma terminologia que é muito específica e a gente muitas vezes generaliza. Das matrizes africanas, talvez o termo que prepondere aqui seja o candomblé, ou muitas vezes a umbanda, e só aí já há uma diferença. Então, no Bom Dia, apresente-se pra gente, fale do culto Nação Orixás e do que é ser um babalorixá. Então, muito bom dia, com a licença de Xangô Barualofina, que é o nosso ancestral, né, que trouxe a nação de Cabinda para o Rio Grande do Sul. É uma honra estar nesse programa hoje e poder falar um pouco sobre os nossos dogmas, os nossos valores e aquilo que a gente acredita. Então, fala-se muito de candomblé porque é uma religião que está aí desde o século XVIII, né? Então, as outras nações e as outras religiões foram vindo após isso, tá? Como que dá-se isso? Quando os negros saem da África, né? E desembarcam nos portos brasileiros, então, Maranhão, Rio de Janeiro,
São Paulo, Recife. E nós temos que lembrar que no Rio Grande do Sul nós também temos cidades portuárias, como a cidade de Porto. Para o pessoal entender, todo mundo faz feijão e arroz. Cada um faz do seu jeito. Cada um faz com o seu tempero, certo? Então, nesse desembarque veio o pessoal banto, sudaneses, tá? E cada um praticava e cuidava do orixá da sua forma, tá? É uma infinidade de orixás, mas até chegar no Brasil foram se perdendo muitos. No candomblé, se eu não me engano, são 16 ou 18 que cultuamos. Já no Rio Grande do Sul, nós cultuamos 12, tá? Então, assim, há uma diferença entre o candomblé, tá? Os ritos, principalmente do candomblé, e os ritos da nação do Rio Grande do Sul. Cultuamos praticamente os mesmos orixás, com nomenclaturas diferentes e com ritos diferentes. Diferentes. É como você falar nas ramificações, por exemplo, evangélicas. Eu usava isso Exatamente. como exemplo, né? Quer dizer, não existe um núcleo. Existem diversas ramificações por conta da história. A partir do calvinismo e do luteranismo, houve a primeira divisão. E disso depois, né, vieram várias outras ramificações. Explica para mim também o que é. Eu vou pegar a parte técnica primeiro, então, entendendo essa história. E atenção, o Rio Grande do Sul tem mais chamados terreiros do que, por exemplo, a Bahia. E a gente não tem esse ponto de vista. A gente imagina aquele estereótipo do gaúcho ou para o lado espanhol, né? Ou mais pela colonização italiana, né? E um tanto alemã. Mas a gente não percebe o lado voltado para o Atlântico e essa grande vinda e, infelizmente, escravos trazidos da África, e aí vem nação banto, essa coisa toda. Isso aí. Mas o Rio Grande do Sul é muito interessante. Muito interessante. Inclusive já teve matéria, o Rio Grande do Sul já foi pauta de matérias e o título era a religião de bombacha. Né? Porque, inclusive, a bombacha do gaúcho foi incorporada na vestimenta na década de 40, 50, 60 e 70. Depois ela dá um tempo e depois ela volta, assim, como uma forma de relembrar. Mas a bombacha do gaúcho foi incorporada também na indumentária da religião africana no Rio Grande do Sul. Né? E, realmente, no Rio Grande do Sul, as pessoas se declaram com maior quantidade e maior facilidade, dizendo que são, sim, afro-religiosos, diferente de Salvador, onde a maioria da população se diz católica por causa da colonização. E fazem muito essa mistura. Quando eu falo mistura, são várias coisas ao mesmo tempo. E a gente tá em tempos tão chatos que tu usa um termo e depois tem que explicar porque que tá usando o termo. Mistura Exato. Não é pejorativo. Mistura é o fato de adição. Eu vejo sempre pela matemática, muitas variáveis na mesma equação. Então nós somos isso, o Brasil é muito isso. Mas enfim, e o que é um babalorixá? Então, o babalorixá, para uma pessoa se tornar babalorixá, levam no mínimo 7 anos. Porque existe todo um ritual de iniciação, tá, na nossa religião. Então, primeiro assim, nasce o desejo. Nós não convidamos ninguém para entrar na nossa religião. Né? Geralmente nós somos procurados para que as pessoas adentrem ao culto. Então existe longos 7 anos onde é o aprendizado. Né? Então primeiro são feitos rituais onde é lavada a cabeça, jogado o orixá da pessoa, porque todos nós temos um orixá, um anjo de guarda que é responsável por nós, certo? E tudo começa na cozinha. Um bom religioso, um bom babalorixá, uma boa ialorixá tem que dominar a cozinha da casa de santo. Só assim, com você aprendendo com os seus mais velhos, é que você vai se tornar um bom babalorixá. Então, são todos rituais iniciáticos. O que nos difere da Umbanda é que nós usamos a imolação de animais. Tá? Eu sei que isso é um termo polêmico e a gente vai passar por isso polêmico. Já foi tentado derrubar no Rio Grande do Sul por uma deputada, mas com a maioria dos votos e uma defesa brilhante e que vai ficar nos anais disso por um advogado negro, nós vencemos e hoje nós temos o direito que nos assegura fazer os sacrifícios, a imolação dos animais. E nós temos que lembrar mais uma coisa, o artigo 5º da nossa Constituição. Né? Então, assim, nós não somos brincadeira, nós temos que ser respeitados sim como religião e não como culto,
Mas enfim, depois a gente Depois a gente vai evoluindo. Vai evoluindo. Então, assim, vai os rituais de iniciação. Então, lava a cabeça, aí depois é feito um ritual com um casal de pombo, depois ave, depois quadrúpede, e aí você vai assentando os seus orixás. O que é assentamento? Nossos orixás não são assentados em imagens, tá? Eles são assentados, a energia, a força do orixá é assentada, é colocada num okutá, que é uma pedra de rio, tá? Que existe um formato, gente, é muito complexo. Super complexo. Tem que amar aqui, muito. Exato, eu acho que tem a que amar gente vai, muito. Exato, vai se ater a conceitos. Eu faço muitas caras, o pessoal vê pela imagem porque eu vou reagindo. Não, claro. Eu vou tentando então, assim, entender o que é novo pra mim. Para vocês entenderem como é complexo. Então, após esses 7 anos, tá? Você vai receber do seu babalorixá ou ialorixá o título de zelador de santo. Você vai zelar pelos santos seus, e aí quando você fizer o seu primeiro filho, você se torna pai, porque a palavra babá em Yorubá é pai. Então você vai ser pai de santo, trazendo para o português, babalorixá, que é o babá do orixá, o pai do orixá, daquela pessoa. Então a partir do momento que você fizer um filho, você se torna babalorixá. Entendeu? Acho que entendi, porque é uma coisa, eu busco sempre analogia e divido isso, eu não pontuo muito trajetória pessoal, mas quando eu converso, por exemplo, com católicos, enfim, é muito próximo, todo mundo tenta estabelecer um equivalente na Igreja Católica. Então, como na Igreja Católica existe o Papa, as arquidioceses, o arcebispo, os bispos e padres, enfim, existe uma hierarquia análoga também em todas as religiões. Você vai ter um guia, você vai ter um pastor nas igrejas evangélicas e você vai ter um babalorixá, o pai de santo. Pasme, tem rito, que é quando você é consagrado na Igreja Católica, porque eu acompanhei de um amigo meu, que é o Dom Anderson, os ritos são muito parecidos. São muito parecidos. Eles também têm o cabelo cortado, eles também são envolvidos em óleo, que são essências. Eles têm um rito lindíssimo, só que as pessoas não conhecem. Então elas preferem, por preguiça de buscar o novo, é que a gente é uma religião que acaba sendo marginalizada. Que não é nova, mas que vem associada sempre a... Eu entendo que tudo não é novo, mas é diferente. E quando há um predomínio de uma questão A, o B já se torna diferente, né? Então, por exclusão, não conheço, não entendo e mantenho distante. Mas, e faltou uma pergunta aqui. Eu estava pensando, orixás, qual é a tradição do orixá? Eu volto sempre à Igreja Católica, porque na Bahia houve muito forte, no Rio de Janeiro, muito forte essa representação. A gente mistura, muitas vezes, Nossa Senhora e Iemanjá, porque se encontrou uma tradução. O santo para a Igreja Católica é facílimo de compreender. O orixá para as religiões de matriz africana, o que são os orixás? Então, assim, ó, quando esses negros vêm, eles são proibidos de exercer o culto nas senzalas, nas suas casas. Eles são proibidos. Então, o que acontece? Nasce o sincretismo. Eles ligaram santos católicos com os seus orixás. Vou te dar um exemplo. São Jorge, o santo guerreiro da Capadócia, um santo que guerreou, é ligado com Ogum, o deus da guerra, o deus da fúria, o deus da cólera, que você vai encontrar também no Egito, no Olimpo, certo? As deidades, se você for olhar os deuses gregos, são muito análogos e eles são sujeitos a bem, a mal, ira, vicissitudes. Como todos nós. Eles são, para os antigos deuses gregos, eram representações do que era o ser humano. A partir da compreensão humana, havia talvez essa projeção em relação ao que são os deuses, né? Mas, bom, adoro história, poderia passar amanhã aqui só na história, mas enfim. Então, e aí nasce sincretismo. Nossa Senhora dos Navegantes. Quem é a Nossa Senhora dos Navegantes? A Santa, que é a Nossa Senhora, né? Uma versão de Mãe de Jesus, né? Com o quê? Um barco embaixo. Então foi ligada a Iemanjá, que é a rainha dos mares, né? Nossa Senhora da Conceição, rodeada de anjinhos.
é uma santa linda, nova, dona do amor, dona da fertilidade, rodeada de anjinhos. Então foi ligada a Oxum, que é a deusa da fertilidade, que é o orixá que traz a fertilização, porque nós precisamos de Oxum para tudo, porque Oxum é a dona do rio, da água doce, e sem água nós não fertilizamos nada. Onde que fica a criança? Dentro da água, então ela é de Oxum, até certo momento. E assim por diante. Cada santo da Igreja Católica, Santa Bárbara, por exemplo. A Santa Bárbara foi ligada com Iansã, porque reza a lenda que no dia que a Santa Bárbara foi decapitada, eu via raios, né? Então, assim, existe uma coligação. Mas dentro... Tá? Até um ditado popular que diz santo do pau oco, né? Então ele era oco, mas dentro estava o ocutá, a pedra. Mas eles reverenciavam em Iorubá, porque nós cantamos em Iorubá, nós não cantamos em português, tá? Nós cantamos em Iorubá, em um dialeto Iorubá, né? Então eles reverenciavam aquelas imagens católicas, mas por trás disso estava o culto verdadeiro deles. Era a possibilidade de liberdade de praticar o culto, mas sem entrar em conflito ou desobedecer uma regra. Foi a forma encontrada, é uma tradução. Exatamente. Olha... Só isso, né? Já é uma mini aula de história, já deixa aqui, deixa o Leandro sem fôlego. Eu quero dar bom dia, as boas-vindas para Neisa Pedretti, que é zeladora espiritual. Eu vou errar muito, mas vocês vão me corrigindo. Zeladora espiritual da Umbanda. Apresentei de forma correta, Neisa? E aí é interessante, porque Vescherer é um sobrenome bem alemão, Pedretti, Pressoto, italianíssimos. Vou colocar a Pressoto também aqui para conversar depois. Mas enfim, Neisa, o que é a Umbanda, que é diferente do culto da nação orixás? Como é a história e como é que é o seu encontro com a Umbanda? Bem-vinda. Muito obrigada. Pedi para falar bem pertinho do microfone. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje falando com você. Agora sim, obrigada. Tá? Então, tudo que o Lelê passou aí, né, é muito interessante falando da religião, mas eu sou umbandista, então é uma raiz um pouquinho diferente, porque a Umbanda ela é brasileira. Ela traz os orixás, mas se você observar, quem dá a consulta na nação é o Pai de Santo, né? Exatamente. É o Pai de Santo que faz isso. No Candomblé é a mesma coisa. Mas na Umbanda, os atendimentos são feitos pelas entidades. Então, a Umbanda ela faz a prática dos orixás, que para nós é uma energia, como o Lelê falou, que dentro do sincretismo foi trazido essa dificuldade de os negros conseguir, né, fazer a prática deles, porque era feito como feitiçaria e talvez o medo, né, fez eles impedir os negros dessa prática. Então, acabou que parte dessa situação veio trazido para a Umbanda. Mas a Umbanda ela é brasileira, sim. Ela se fez, começou em 1908 pelo Zélio. Então, o Zélio era se não me engano, acho que era alemão também. E ele era kardecista. Né? Exatamente. Então, ele já frequentava, que na época já existia terreiros, dizem que não, mas já existia sim. E ele entrou na mesa de Umbanda, de kardecismo, no caso, só que lá não aceitavam que espíritos se manifestassem. E aí chegou o caboclo e os que comandavam a mesa não aceitaram, né? Então, a partir dali, ele chegou com uma postura de um negro, de um preto velho, no caso, e não foi aceito. Então, ele foi, porque ele vinha com falas mais do tipo do negro que vinha antes, que tinha uma fala bem diferente, eles não aceitaram, mas depois ele veio, foi culto, falou de alguma forma diferenciada, e aí eles permitiram, porque o espírito tem que ser, na mesa kardecista é trabalhado com espíritos, né, e a Umbanda tem essa vertente kardecista, tem kardecismo, tem catolicismo, é um misto de outras religiões. Então, tem várias, dentro da Umbanda propriamente, também tem várias Umbandas, tem vários segmentos de Umbanda. Várias ramificações, digamos assim. Isso, tem esotérica, tradicional, tem várias formas dentro só da Umbanda. Da matriz Umbanda. Isso, da matriz Umbanda. Só que a Umbanda propriamente, assim, ela é afro? Não, ela não é afro, ela é brasileira. Ela é nascida aqui, no mas Brasil. Também a partir de referências de uma mistura, de né? Uma mistura. Se vem tem um antecedente que é kardecista, Allan Kardec, né? O espiritismo, Isso.
que eu também não sei se é certo, acho que não sei se a diferença entre espiritismo e kardecismo, eu sei que também para isso tem toda uma diversidade, mas enfim, a partir disso, então, a Umbanda eu devo entendê-la como algo nacional. Nacional, brasileira. Olha que interessante. E o que faz vocês também têm a hierarquia? Sim. Ou o que é uma zeladora espiritual para a Umbanda? Não difere muito do que o Lelê passou. A gente tem os preceitos, a gente tem fundamentos dentro da Umbanda que não são tão praticados como na nação sabe? Eu não conheço muito da nação, o pouco que eu conheço são dos meus amigos, então, querendo ou não, ela é linda, a forma da prática, mas eu não saberia falar sobre ela. Eu sei falar claro. sobre a Umbanda. Então, a Umbanda em si, ela tem o Amaci, que é feito, primeiro fundamento, que é a lavagem de cabeça, que alguns fazem, que na nação também existe. E dali por diante segmentos, como o batismo, os fundamentos dentro da religiosidade. Só que uma diferença é no culto ao orixá. A gente não cultua orixá. Né? E o orixá é o equivalente, não há mudança do orixá do culto da nação para o orixá da Umbanda. Exatamente. Tem o mesmo segmento de Ogum e Iansã, a gente tem 7 orixás na Umbanda. E veja que na nação tem mais. 16 ou 18. Isso. E acredito que tem muitos mais. É que a grande diferença é que assim, o orixá da nação, ele é um elemento da natureza. Da natureza, tá? na Umbanda também. Quando nós falamos de Umbanda, a gente fala de espíritos que viveram aqui. Que são lavadeiras, que são soldados, que são caboclos. Só pegando o gancho aqui, na nossa região, aqui, eu tô falando isso por quê? Porque eu também sou de Umbanda. Eu cheguei na nação através de Umbanda. Eu sou filho de uma senhora, dona Ana Julita Scherer, mãe, um beijo, que é cacique de Umbanda há 60 anos, aqui em Chapecó, centro de Umbanda Ogum Guerreiro, tá? E qual que é a predominância da nossa região aqui? Indígena. Então, o que nós vemos dentro do meu terreiro e do terreiro da mãe Neísa? Caboclos de pena. Índios. Sim. Pataxós. Tá? E o que a gente vê já de São Paulo para cima? O Cerrado. Então nós vemos caboclos de couro, de coraça, boiadeiros. Não que não possa baixar, porque eu sei que no seu tem, né? No meu já não tem. Mas assim, a diferença está ligada em que os espíritos que baixam na Umbanda são pessoas que já viveram entre nós. Que são falanges. Entendo. Entendeu? E vocês têm mais como deidades mesmo. Isso, deidades. E assim, vou falar, minha senhora me dá licença, o Ogum Rompemato da mãe Neísa, que é um caboclo maravilhoso, tá? É um caboclo de pena que vem na falange de Ogum. É um caboclo que viveu, que tem uma sabedoria, que tem uma energia. Eu vou falar porque eu sei que a mãe Neísa não ia falar sobre isso, sobre o caboclo dela, porque ela é mais reservada, mas eu quero falar que é um caboclo lindo, verdadeiro, de uma energia única, que sempre tem uma palavra boa para falar, tá? Então, assim, a diferença é essa. Quanto que os nossos é um outro ritual de chegada, eles não vêm nós não temos sessões na nação. Nós temos apenas algumas obrigações onde quem é cavalo de santo tem a oportunidade, o dom e a grandiosidade de receber um orixá, diferente da Umbanda. Olha, é muito interessante porque o dia a dia, a rotina, o fazer, o repetir, o comprometer-se, muitas vezes ela nos deixa mais ácidos ou mais descrentes, muito pragmáticos em relação às coisas, e as religiões, elas trazem esse alento de abrir a porta para o infinito, para outros valores que não esses valores tão mundanos que o relógio, né? A gente vai em função 9h22, 9h25, 9h27, intervalo, a gente fica muito mecanizado no processo, né? Porque é o dia a dia, e assim nos construímos, não dá para dizer tá certo ou errado, nós somos o produto do nosso tempo. E vocês passam, eu acho que isso é muito peculiar dessas religiões, como que uma conexão direta, né? Quer dizer, dificilmente pode me opor aqui, pode mandar mensagens e tá tudo certo, mas um momento catártico desse, ou a vinda talvez, né, línguas de fogo e o Espírito Santo, jamais aconteça na trajetória de um cristão. Pode ser que ele passe a vida inteira sem ter esta
esse arrepio que tem aqui, né, que é descrito, diz, olha, baixar um santo. Pode ser uma vida mais, né, baseada na crença, vida após a morte, muita fé. E tudo para mim tá certo, não tem problema. Mas vocês têm um contato tão direto que, no mínimo, para mim, desperta a minha curiosidade, né? Como se fossem, nós não sabemos, tem tanta gente que diz, olha, não sabe se eu morri. Tá tudo bem, não vou sentir nada. Se eu não morri, que bom, eu vou ter uma nova trajetória pela frente, mas eu não sei. E vocês têm um contato tão direto com algo que para muitos é indecifrável, né? Ziraldo dizia, como é que eu enfrentei a perda da minha esposa? Se foi o fim, ela vive no meu coração. Então ela continua vivendo. Se não for o fim, eu estou muito feliz por ela, porque ela tem uma nova vida. Mas mais do que isso não posso dizer, né? Quer dizer, foi a forma que ele encontrou de viver aquele sofrimento. 9h23, eu quero ainda dar bom dia para Vanessa Pressoto. Vanessa, seja bem-vinda. Eu acho que a Vanessa é interessante, vocês têm um pouco mais de experiência, a Vanessa é um pouco mais nova. Como é que é esse encontro, Vanessa? Eu não sei de qual ramificação mas é aquele perfil, é jovem, tem ascendência italiana pelo nome, mas se encontra numa religião de matriz africana. Bem rapidinho, como é que foi isso? Tô aqui demitida, bom dia. Não, é que a Vanessa que agendou aqui, a Vanessa fez a ponte para essa vinda, enfim, eu fico curiosa. Então, eu sou umbandista, sou filha de santo da mãe Neísa, que está aqui conosco. Eu sou batizada na igreja católica, por muito tempo frequentei a igreja evangélica, até que eu me encontrei na Umbanda. Então, eu passei por várias religiões porque eu sentia que faltava alguma coisa dentro de mim e eu não sabia o que era. E eu fui buscar isso na religião. Foi quando eu me encontrei na Umbanda e tô há 6 anos já, eu acho, 5, nem sei direito, mas tô há um tempo já na Umbanda e foi onde eu me encontrei. Como a gente falou, assim, o Lelê tava explicando, tava aqui e prestando muita atenção, porque é muito diferente, né, a nação do que a gente vive, né, eu entendo mais da Umbanda, mas a gente tem uma expressão de culturas aqui, afro, em Chapecó, maravilhosa, tem muitas casas, tem muitos pais de santo, cada um faz do seu jeito, como o Lelê falou, né? O feijão, cada um faz do seu jeito, é assim que se faz a religião aqui. Mas todas são lindas, são incríveis. E depois que você entra, tu vai... como você falou, assim, é de arrepiar, você não entende no momento, mas quando tu entra na religião, é só entrando, conhecendo, para tu poder realmente explicar, sabe? Porque é uma conexão, assim, muito grande. Eu acho que é uma coisa extremamente pessoal, não dá para mensurar o que cada um encontra, né? E onde cada um se encontra. Bom, são 9h25, ainda tem que chamar o primeiro intervalo, me perdi no tempo. Paradinha para o Café Milita, e na volta eu vou explorando mais essas coisas técnicas, porque a gente vive de referências, de nomes, né? Enfim, por exemplo, pai de santo, eu anotei aqui baixar, né? O que se fala muito é da cultura brasileira, né? Só que a gente não entende muitas vezes o que a gente fala, então hoje nós vamos entender até muitos termos e coisas que são incorporadas no nosso dia a dia e a gente não tem noção de onde vem. Então permaneça curioso aí, paradinha pro Café Milita, a gente volta já. Sua opinião é muito importante. Participe, interaja com o 21.000 VEG Empreendimentos. Conheça o Terra Lis Chapecó. Lotes a partir de 360 metros quadrados. Ligue 3340-2330. 9h32, é uma conversa muito interessante, porque o nosso dia a dia é eivado de termos, nós vivemos muito o nosso sincretismo e muitas vezes não percebemos que vivemos. Muitas vezes, meu santo não bateu com o dele. A gente nem sabe o que a gente está falando, que história é essa de meu santo não bateu com o dele, né? Aí eu penso, nossa, para os católicos, que são nossa matriz aqui histórica, talvez eu pensasse, e aí eu falo disso, eu sou luterana, e o luterano dessa linha mais pragmática e alemã, esse jeito de ser ninguém vem ao Pai senão por mim, ponto. Não há nem o entendimento do santo, do interlocutor, o santo para cada causa, um advogado para cada causa, né? O luterano é assim, Deus, Cristo, ponto. Então, é curioso como eu, às vezes, digo, meu santo não bateu com o dele, eu não sei o que eu estou falando. Aí eu acho que é muito mais, não é uma questão de São José e Santa Bárbara. Devem ser, na Gênese, deve ser uma expressão do santo. Exatamente. Porque vocês usam o termo baixar o santo. Traduz isso pra gente. Mas aí dá origem, não aquela coisa, eu ouvi falar que era mais ou menos. O que é baixar o santo?
Na Umbanda, Se for possível, claro falar de que uma sim. forma resumida. Na Umbanda, baixa o santo, sim. Né? Por quê? Porque a gente, de repente, a terminologia santo seja errado, mas é o caboclo baixa. Por quê? Porque é uma entidade. Né? É um caboclo que viveu aqui, vou usar o caboclo como referência, e devido ao grau da nossa espiritualidade, da nossa mediunidade, o caboclo baixa na gente. Mas não é que ele entra e a gente vai embora. O caboclo fica em cima, né? Aquele espírito de luz, aquele ser de luz, ele fica em cima, guiando as nossas mãos, os nossos pés, a nossa fala, porque no começo você aprende a entrar em transe, você permite entrar em transe, e você quer levantar a mão direita, você não consegue. Tá a pessoa na tua frente, você abre o olho, você sabe quem é, você quer dizer assim, tá, mas tu quer o quê? Mas você não consegue, porque há um domínio do santo em você. Entendeu? Então, assim, eu fui na casa da mãe Neísa e eu tenho um segredo lá que é meu. E o santo me falou. Como é isso? Me explica. Porque não é sobrenatural. Não Essa está questão entre do nós. sobrenatural, do que está acima de nós, é muito interessante. Eu volto sempre muito mais para psiquiatria, psicologia, né? Pelo manual da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, para dizer, olha, que tipo de interlocução é essa? Que tipo de fala direta? Porque o que é dito mais tradicional, entre aspas, tá? Remonta a uma questão talvez mais impessoal também. Que eu falo, eu não sei como é esse entendimento que está a novos segmentos no Brasil. Eu tomo muito cuidado até com os termos que eu uso, evangélicos, em que existe essa passionalidade, esta possibilidade, essa interlocução da vinda do Espírito Santo. Jamais vi isso. Frequentei pouco a Igreja Católica, frequentei muito a Igreja Luterana, jamais vi isso dessa forma arrebatadora e fantástica. Geralmente a missa ou o culto evangélico é um espaço para reflexão, introspecção, autoanálise, como você lida com o seu livre-arbítrio. E vocês é conexão direta, né? É isso que é muito curioso. Então, baixar o santo é permitir que a entidade, um orixá, uma entidade, se manifeste. Ocupe Talvez teu corpo. a Neísa possa falar um pouquinho mais. O orixá como é ela se sente, que ela uma recebe, energia, né? que trabalha a intuição do Pai de Santo, que movimenta a visão dele, o direcionamento para ele fazer o aconselhamento das pessoas que o procuram. Já um zelador, alguns me chamam de Mãe de Santo, Pai de Santo, mas eu já prefiro o zelador, porque eu não posso ser mãe ou pai de um orixá ou de um santo, vamos assim dizer. É uma denominação que designa, você ou recebe, você não se torna ele. Eu trabalho com entidades, na verdade. É uma quase uma acoplação de energia. Porque não tem quando você está possuída, vamos assim dizer, porque recebeu uma entidade ali. E tá, não tem nada a ver com isso. É aquela visão cinematográfica hollywoodiana de que, né, tipo assim, baixa e mil coisas acontecem. Isso. É uma acoplação de energia, que com a minha energia, a energia da entidade, há esse desdobramento da intuição. Pode ser, como é que eu vou falar com uma pessoa, dizer para ela sobre a vida dela, sobre as dores dela, sobre as angústias dela, se eu não conheço a pessoa, mas a entidade conhece, a entidade sabe. Essa energia se conecta com a minha energia e também tem a energia do outro, que ele pode dar esse abraço, esse desenvolver da história que cabe. As entidades, já para nós, existe sim a reencarnação do karma, a situação que cabe, como perdeu uma pessoa. Por que algumas pessoas se conectam com a religião? Porque elas transcendem essa crença sobre a fé que cabe. Cada religião tem sua fé, sua forma, sua prática, e ela é magnífica. Acontece que a nossa religião ela abraça todas essas também, independente de ser a nação ou de ser a Umbanda ou outro tipo de segmento afro. Ela abraça todas essas formas de religiosidades. Mas a nossa fé, tanto que a nossa Bíblia, uma vez me perguntaram numa conversa, numa escola, qual que era a Bíblia que a gente seguia. Eu acredito na Bíblia que cada um lê, que cada um pratica ali, porque se tu praticar a tua fé, não importa o que tu tá fazendo, desde que você seja justo consigo e com o outro. Mas a nossa Bíblia é a natureza, é as energias.
O Lelê falou dos orixás que são representados dentro do sincretismo, mas eles, para nós, são as energias da natureza. Os rios, que é de Oxum, que abraça, que fertiliza, que acolhe, que apazigua, que transforma. E Iemanjá, no caso, e para nós, os mares, aquela coisa magnífica, que limpa, que leva embora, que acolhe até parte de alguns lixos, ela até acolhe, mas outros ela diz, leva porque é teu, né? Não tem você... São responsabilidades, quando eu disse isso, leva porque é teu. São situações que eu me responsabilizo. Então, quer dizer, as minhas ações, os meus movimentos, as minhas atitudes vão dizer o que vai acontecer na minha vida. Então, Não vocês adianta- levam em consideração o livre-arbítrio. Eu Livre-arbítrio. faço escolhas acertando ou errando. Livre-arbítrio. Porque muitas vezes é aquela história, Deus quis assim, o diabo me tentou. Para mim, isso soa muito como uma terceirização. Não, eu agi Desculpa. assim... Talvez, uma desculpa, uma transferência. Tipo assim, eu não estava no meu eu. Mas foi Deus que quis. Eu acho que Deus, sendo da forma como se relacione o ouvinte, ele quer o seu bem. E se o diabo me tentou, quer dizer, eu não posso dizer, olha, foi... Não, eu cedi porque naquele momento eu achei que aquilo iria ser bom para mim. Eu não consigo ver de uma forma muito diferente, né? Mas então, entendi a questão do baixar o santo. O que eu acho que a questão das diferenças, nós falamos muito dessa questão. Eu não sei se há um Deus único, se há um orixá superior, ou se é politeísmo mesmo. São deuses, são entidades múltiplas. Existe como na igreja católica e nas igrejas cristãs, e mesmo no islamismo, eu ia ficar dando 1000 exemplos aqui, ou mesmo para, enfim... Existe o judaísmo, né? É um ser único. Para vocês, há um ser único, entendendo as diferenças ou não? Ou realmente são entidades plurais, deidades plurais? Não, nós temos sim o nosso criador, que é o Ludomari, né? Então, que ele seria o Deus, né? Aí depois nós temos o pai Oxalá, que no sincretismo seria Jesus, né? Então nós temos sim, e como nós já havíamos falado, uma hierarquia, né? O pai Oxalá é o pai de todos nós, e a mãe Iemanjá, a senhora de seios fartos, que alimenta todos os filhos. Então, todos os orixás são filhos de Oxalá e Iemanjá. E é o mesmo na Umbanda? No mesmo segmento. A questão é que, tipo, para nós, os orixás não tem maior ou menor. Não tem hierarquia? Tem a hierarquia, mas tem. Um existe, para nós é Oxalá. Só que o Deus, Olorum, o Zambi, por alguns, assim colocado, para nós é único. Para mim, por exemplo, na minha casa, eu sempre digo para os meus, Deus é um só. A gente cultua a natureza que fala de Deus. Porque tudo ali está dizendo que fala de Deus. E Tudo foi na ele que natureza criou, né? é Deus. O ser humano faz parte dessa natureza que é Deus. Então, até a gente vem aprendendo, dentro da religião, a gente vem aprendendo com as entidades que elas vêm trazendo histórias de tempos, de construções. E não faz muito, a gente tem o sinal da cruz, que a gente tem por costume, né, fazer o sinal da cruz. E o guardião da casa, por exemplo, ele chegou e fez assim para todo mundo. Daí foi questionado, né? Por quê? Porque ele diz, o Deus eu, o Deus próprio, que é o Deus que habita no ser humano. Se você não souber cultuar esse Deus, não há a visão daquilo que você precisa e não há nem você transcender perante a espiritualidade. Veja Então, o entendimento a religião, dos espíritos que as pessoas, às vezes, por preguiça, não entendem e julgam como errado. as nossas entidades, elas não vêm para dizer, aquele teu inimigo, aquele te fez mal, aquele que fez isso. Essa questão, porque aí vem as associações, agora a gente vai navegando por mares mais turbulentos aqui. Existem muitas associações, eu digo, meu santo não cruza com o seu, a gente está usando um termo que não é um termo cristão, mas é usado, Oxalá possamos é uma alusão direta às religiões afro, né? Mas está no nosso dia a dia. Aí começa aquela história mística, do dizer, olha, eu posso, ou eu tenho este poder de alterar a vontade de outro. Eu vou fazer para você aí entra o trabalho. O que é trabalho? O que é macumba? E se há um encontro disso, porque macumba é um termo universal, né? Mas a gente não sabe, eu, por exemplo, não sei o que é. Então, isso encontra o universo de vocês? É do linguajar? É da prática de vocês ou não tem nada a ver com vocês? Trabalho e macumba. Eu vou te falar uma coisa assim, ó. O que você escuta e o que você fala pro teu filho?
mãe, amanhã eu tenho uma prova. Então você precisa estudar. Meu filho, seja positivo. Pense positivo, que as coisas vão dar certo. Então, quer dizer que nós empregamos uma energia positiva para fazer aquilo dar certo. Certo? Então, se nós acreditamos no bem, o mal existe. Por óbvio. Não existe sem Tá? outro. Então, já me perguntaram sim. Lelê, tu faz macumba ou feitiço para destruir alguém? Eu digo, eu prefiro que esse dinheiro nós empregamos para levantar a sua vida. Mas isso é uma visão nossa. Mas eu vou dizer que nas décadas de 50, 60 e 70 houve muita macumbaria, houve muita feitiçaria. Por quê? Porque era o começo de tudo. E eu queria ter mais que você e existia, porque se o bem existe, o mal existe. Então existe sim a macumba, existe sim o feitiço contra as pessoas. Macumba é um feitiço contra, digamos. É o termo que foi colocado, porque macumba, na verdade... É um termo, é uma... Madeira que foi Isso, é uma produzida madeira, é uma erva, né? Então, assim, foi associado pejorativamente, né? Mas, né, é um termo... É que se dizia assim, ó, vamos pra macumba. A macumba era o toque, tipo o tambor que era produzido da madeira. Mas ela acabou ganhando esse nome por alguma associação. Por alguma associação. Porque a forma da religioso se diz assim, ó, vamos pra macumba hoje. Então, Sim, Exato. mas o termo pejorativo, porque aí a macumba ela não é suave como umbanda. Não, ela não é suave. não. A É porque macumba ela diz traz assim, consigo eu vou um te fazer peso. uma macumba. Porque Entendeu? Aí eu fica vou pelo ruim, senso comum. né? Mas isso é uma forma, eu digo, pejorativa, né? E que a gente depois acabou falando, eu vou fazer um feitiço. Mas então o que eu queria deixar claro, assim, é que Isso. houve sim muitas pessoas que enlouqueceram, foram para sanatório por causa de feitiços bem feitos, que é o voodoo. Que é uma prática que é uma remonta ao prática Haiti, negativa. E aí você vai me dizer, mas você fez? Eu não, mas existe o livre-arbítrio. Eu Você tenho usa pro a bem ou pro mal. escolha pro bem ou pro mal. Eu posso vocês fazer ou não. realmente E isso creem? também vai muito da doutrina, né, Raquel, da Eu casa. digo sempre que toda religião tem o bem e o mal. E é como a Neisa sempre fala, não é a religião. A religião é o ser humano. pessoas. São as pessoas. Fazer o bem ou fazer existe o mal? o pastor do bem, como existe o pastor do mal. Existe o pai do bem, como o pai do mal. O pai de santo do mal. Existe o padre que faz Fala o bem. um pouquinho mais voltada pro microfone. Perdão, eu fico corrigindo vocês, é que a desculpa. gente vai falando e vai distanciando. Pois não, mas continua, Não. desculpa. E não, eu quis dizer que nessa questão do bem e do mal, existe o bem ou o mal, ele tá no coração do ser humano, não na religião. Existe o pai de santo, pode, como o Lelê falou, ele não faz o mal, mas pode ter um pai de santo que queira fazer o mal, ok, mas tá no livre-arbítrio dele. Como tem o padre, como tem o pastor que pode fazer o mal. O mal, ele tá no coração do ser humano, não na religião. É isso que a gente sempre deixa Sim. claro, né? pedidos chegam, né? Pedido As sempre pessoas tem. são... humano é fora Ai, desculpa, do- gente. As pessoas são muito loucas. São fora do Quando, comum. por exemplo, eu vou trazer pra vida real. Eu saio daqui, passo aqui nesse trevo, nesse entroncamento, saio pra caminhar de carro, a gente não vê. Mas eu vejo e dá peninha, perdão da palavra, me dá pena, porque eu vejo às vezes um frango, um preto, mortinho, vela e às vezes mais uns potes, algumas coisas. E sinceramente, eu falo assim muito franca, eu fico com pena do bicho. O que é que eu estou vendo ali? É bom, é ruim? Eu posso Não, interpretar? assim, ó, como é um cruzeiro... E eu vejo sempre, não Tá. é assim, Não, de até vez em hoje eu quando. vindo pra cá, eu vi. Você viu? Eu Então, vi, e assim, eu faço um trabalho de vez em quando eu vou no Rio Uruguai, ou quando eu vou assim, eu junto, eu tenho um saco de lixo no meu carro, eu junto, porque não é necessário, porque o orixá não come alguidar, o orixá não come copo plástico, o orixá não come garrafa Você de pegou num champanhe, ponto o orixá que eu ia não tocar. come garrafa, não come nada, vai só no a Réveillon essência. no Rio de Janeiro pra você ver o que você encontra. Mas não é só lá, tá? Energia. Não, eu uso lá porque lá é tudo no então, milésimo assim, ó, volume. isso, como você está num cruzeiro maravilhoso de movimento, então, geralmente, o que é ali? Abertura de caminho. É feito um trabalho de abertura de caminho pra alguém, entendeu? Que a gente chama de encruzilhada. Que é uma encruzilhada, né? Então, só que ela é aberta, ela liga a cidade, é uma entrada da cidade. Geralmente, então, o que que é? É pra trazer movimento, é pra trazer um bom axé, né? E falando do sacrifício, que eu queria muito falar essa sobre questão isso. Eu já vi filme, Não, eu já vi discussão, eu já vi debate. assim, Vamos ó, lá. mas eu quero falar uma parte Bora, boa, bora lá. tá? A presidenta, que já foi presidente do Brasil, ela fez um livro, ela não, né? O Ministério da Educação fez um livro muito legal no Rio Grande do Sul, que é O Direito do Axé. E, gente, eu quero falar pra vocês que eu vivenciei isso e eu tenho testemunha viva. Muitas pessoas, Raquel, da roça, da onde vivem o pai de santo, os irmãos de santo, dependem
dessas carnes. Essas carnes não são jogadas na rua, essas carnes não são jogadas na água, essas carnes não são colocadas, postas fora. Essas carnes que são usadas nos nossos rituais, elas são limpas e são consumidas pelo nosso povo. Porém, tem pessoas que sabem quando vai ter o serão, que a gente diz, que é quando são feitas as imolações. No outro dia de manhã eles estão lá na porta dizendo, tem carne? Tem carne. Eu, durante muitos anos, doei para uma instituição aqui de Chapecó, depois a lei da vigilância não permitiu mais, né? Mas são carnes limpas de frango, de quadrúpedes, né? Carnes limpas, nobres, que a gente paga muito caro o preço do carneiro, a gente sabe. E que são carnes limpas que podem ser consumidas, porque essa carne não foi trabalhada para o mal, entendeu? Quando você vê um frango ali... e eu acho curioso que muitas vezes o pessoal não limpa. Eu acho que tem um receio. Tem medo, porque a macumba eu vou ser bem vai pegar em mim, eu vou chutar e vai pegar em mim. Exato, eu vou botar a mão e vai pegar em mim, não, livre, e daí fica o bicho lá. A mãe Neise estava falando agora, é a essência, entendeu? A essência já foi usada. Então, assim, eu já sou da geração dos novos pais de santo, aonde eu largo o que é necessário. Talvez um dia tu passar por ali e tu vê folha de mamoneiro com pipoca, batatinha e milho, o Lelê passou por aqui. E biodegradável, entendeu? Conforme, mas assim, antigamente era uma cultura muito normal, de jogar no rio, de jogar não sei o quê, só que as pessoas esquecem que essa água um dia ia parar na sua torneira. Então, eu já sou da nova geração. Tudo que nós usamos de carne fica na nossa casa ou doada para os filhos. Vísceras, penas, couro, nós enterramos. Tá, agora o entendimento. Uma deidade que é supra, é acima, a dúvida que permanece, porque veja, eu não vou discutir o ritual em si, a forma de fazer, mas o que ele representa, tudo são símbolos, nós somos, né, enfim, exercemos isso no nosso dia a dia, temos cada um a nossa simbologia. Mas um ser que está acima, que tem uma compreensão e um entendimento maior, ele se alegra com o sacrifício, ele quer isso, ele precisa, para mim é um pouco, eu não consigo ver a compatibilidade de você, né, por quê? Porque fui criada numa igreja cristã onde diz o sacrifício máximo já foi feito, não é mais necessário, eu aprendi assim. E esses seres que estariam superior a nós, compreensão, se agradam disso? É que o sangue é ligado com energia vital. Entendeu? Não é qualquer coisa é feito derramamento de sangue. Existe um porquê, certo? E o sangue é a energia vital, é o que nos une ao orixá. É um elo, é uma energia que é feita nesse momento da sacralização entre Ori, né, que é a moleira, e o orixá da pessoa. Tá? Então, assim, ó, o que usa? Eu acho que todo mundo tem uma curiosidade. E eu, assim, não tenho papas na língua e quero falar. Uma curiosidade. O que vocês fazem com o sangue? O então sangue... Eu nem esperava uma resposta tão direta. Eu achei que ia ser uma coisa mais de analogia. Não. O que é feito com o sangue? Tá? O sangue, dependendo da situação, é colocado no okutá, na pedra, ou é sacralizado em cima da pessoa, da cabeça, ou simplesmente numa oferenda. É um agrado para esse Deus. Sim, mas ele se agrada porque é uma energia, entendeu? É a energia do sangue, porque o sangue é vivo, né? E o restante a gente consome. Olha, bem didaticamente explicado é a questão. Nós estamos aqui nem para convencer, nem aprontar dedo. Não, de forma alguma. E nem para condenar. Nós estamos descrevendo, justamente porque é uma questão que está presente, né? O frango ou a galinha ali, ele tá lá, para quem quiser ver, e ele é resultante de uma prática. Coisa que as pessoas sempre me perguntam, né, eu sou da Umbanda, a gente não faz sacrifício, mas as pessoas sempre me perguntam, e o pouco que eu sei, talvez para te ajudar, até para quem tá ouvindo, a gente não faz sacrifício, vocês não fazem sacrifício de gato, cachorro, que as pessoas acham que matam esses bichos. Não, de forma alguma. As pessoas acham que é isso. Não, ele mata uma galinha que ele vai consumir depois. Você não come carne de galinha? Come, eu acho, entendeu? Assim, então é isso só para as pessoas entenderem, né? Porque você come da hipocrisia. Porque tem gente que chega e acha, né, Lelê? Mérito da hipocrisia das pessoas, né? Como a Vanessa colocou, a Umbanda não faz a sacrifício. verdadeira Umbanda não tem isso. A gente trabalha com a essência da natureza. Tudo. Para nós, o axé das folhas é o sangue da natureza. A água é o sangue que verde. É análogo, por exemplo, agora, este é o sangue e o corpo de Cristo dado por vós. Então, usa o símbolo, não literal, mas o simbólico, tudo né? na natureza. O fogo, a água, a terra, tudo é Deus. Tudo é Deus, existe ali. E a gente não usa sacrifício, mas tem uma questão que
dentro da nação, por exemplo, o animal, ele é muito bem tratado, ele é escolhido, ele é cuidado, Nós ele é tratado. nós rezamos. Desculpa. Pessoal, assim, ó, mais uma coisa que eu lembrei agora. Nos frigoríficos aqui de Chapecó, eu acho que você deve saber que tem animais que precisam ser abatidos antes do nascer do sol e tem alguém da religião Que acompanha pela exportação. Exato. reza a vida desse animal. Nós é feito a mesma coisa. O orixá, o animal é rezado, não é feito uma sangria como as pessoas acham que imaginam que seja, né? Aquela coisa assim, vai sair sangue por tudo. Não, é um rito lindo. E vou deixar o convite para ti, Raquel. Tá? Como jornalista, é o mal do jornalismo, a né? gente não aguenta a curiosidade. Se um dia você se sentir preparada, assim como eu já convidei os filhos da mãe Neísa, né, para conhecer, muito honrados com isso, né? Eu estou te convidando para participar de um rito na nossa casa que vai ter agora no mês de dezembro. Eu vou te mandar uma mensagem se você quiser. Lelê, não me senti bem, eu fui embora. Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá? Porque veja. Porque as pessoas têm uma coisa, eu acho que assim, é meio que na cabeça dela assim, eu fiz um trabalho, eu vou ficar preso e você ficar refém disso. Não. Você fez o trabalho, você pagou por isso, surgiu o efeito, acabou, você vai embora, a tua vida vai continuar. Você não é minha refém. Eu não sou refém do orixá. Eu não sou refém. Tô entendendo a colocação. Porque, veja, tudo mexe muito. Eu vou para a literatura, para o realismo fantástico, para as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. E vocês vivem muito isso. É mais visceral, é mais... Totalmente. É muito intenso. Eu digo muito porque perto do que a experiência mais comezinha do dia a dia nos remete à fé, né? Cada um vive da sua forma. É uma coisa inexplicável. Você tem que viver para sentir, entendeu? É o toque do tambor. O toque do tambor, a chamada do orixá, quando a gente chama, porque eu sempre digo, às vezes as pessoas, mas eu não tenho fé. Eu digo, mas eu não preciso da sua fé, porque quem dobra os joelhos para pedir sou eu. Para pedir, o tal do trabalho que eu anotei aqui. Você me procura. Trabalho, foi o mote aqui que foi o mais... Vou te dar um exemplo. Exemplo, então, pra gente entender que eu tenho que chamar de intervalo comercial. Você vai me procurar. Lelê, eu tô com uns problemas no meu trabalho e eu preciso resolver isso. Mas assim, eu não acredito, mas eu tô aqui pra ver qual que é. Eu digo, não tem problema. Vamos fazer o trabalho. Mas eu não acredito. Claro que se você empregar um pouquinho de energia positiva, vai me ajudar. Mas não é você que vai ficar de joelhos pedindo. Sou eu. Porque eu tenho a fé naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho a fé naquilo que eu propago. Então, a coisa vai acontecer? Vai. Porque eu estou pedindo, eu estou intercedendo junto ao orixá por você. Entendeu? Então, acontece sim. Existe uma rede de energia que vai fazer com que a coisa aconteça. Mesmo você não tendo fé. Olha, é muito curioso e é muito desafiador. Eu acho que isso é desafiador porque mexe com entendimento, com crença, com o que está muito arraigado na cabeça de cada um. E nós somos, né? Nós temos um cerne, uma casa primeiro, onde a gente cresceu, onde a gente comungou valores, né? Então, realmente, para mim são novos mundos, novas aberturas de questões que eu confesso a minha ignorância. Né? Tanto que antes do programa, para mim, como nunca me aprofundei, e todos somos e tá tudo bem. Ignorância não é pejorativo, é só que eu ignoro algo. Às vezes tem que voltar na gênese da palavra, né? Você é um ignorante. Todos somos. Sim, com certeza. Tirando a alma mais pura do universo, que assim se auto-intitulou, né? Não conheço a alma mais pura que a minha, eu digo, uau, né? No mínimo, algum pecado aí está cometendo, mas enfim, tirando esta pessoa que disse isso de público, não há alma mais pura que a minha, nós todos e mais somos um tanto impuros e muito ignorantes. 9h57, intervalo, na volta aquela conversa rápida com o ouvinte, as manifestações finais, a gente volta já. Presidente Médici e universitário, dedetizadora catarinense, há mais de 26 anos atuando no ramo. Fone 3329-3017. Farmácia São João, cada vez mais próximo de você. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Toso Alimentos, distribuidor oficial Melita, o café fresquinho para sentir mais a vida. Fone 49-3321-1000. VEG Empreendimentos. Conheça o Terra Lis Chapecó. Lotes a partir de 360 metros quadrados. Ligue 3340-2330. Dez horas, quase 3 minutos, é uma conversa muito instigante, porque o que é vivido de uma forma, por exemplo, naturalíssima, eu tenho muito como referência locais onde eu vivi. Se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou ter isso
vivido culturalmente diariamente. Curitiba já é mais fechada, já é uma cidade mais tradicional, uma cidade que tem um ponto de vista, digamos, mais hermético, mais pragmático, e assim nós vamos de momento em momento. Em Chapecó floresce muito isso, a gente percebe pessoas jovens que vão aderindo, é um fenômeno nacional, às chamadas religiões de matriz africana. Então, nós fizemos toda essa viagem por esse vastíssimo universo. A gente pensou alguns pontos e eu puxei o quê? Essa interseção entre termos, entre questões que até são culturais, mas que nós não compreendemos e aqui estão postas. Mas vocês têm um evento. Então, vou deixar para Leandro Scherer e para Neisa Pedretti, assim também como para Vanessa Pressoto. Leandro representa o culto da nação orixás e Neisa representa a Umbanda. A Vanessa está aqui, ela é também assessora de imprensa, está como jornalista, mas também ela é praticante. E que evento vocês têm? Neisa, por favor. Então, Neisa. Então, a caminhada, ela começou que a gente une as casas, os terreiros, aqueles que participam já há alguns anos. Ela começou em 2017, até porque houve bastante casos de intolerância religiosa ali. E o ponto mais forte foi de uma criança que, vestida de roupas de candomblé, estava indo com sua avó para o culto e ela foi acertada com uma pedra. Então, aquilo provocou muito as religiões. A gente, claro que não contra-ataca, mas a gente foi para a rua. A gente foi para a rua para manifestar que é uma religião, que é a nossa crença, que é o nosso amor a Deus, a criação, que a gente cultua a criação, a gente cultua as energias. Tem a interpretação de cada forma hoje, mas a questão e o motivo da caminhada foi por esse de princípio. E a gente ainda continua, ainda é contra a intolerância, porque aqui em Chapecó ainda tem alguns casos, os terreiros, por exemplo, às vezes eles não podem permanecer em alguns locais, a polícia aparece o tempo todo, alguém atira pedra, ou eles começam a atacar os que fazem a reza e o culto. Então, querendo ou não, é bem complicadinho. Mas o foco hoje também não é só contra a intolerância, é unir as nossas casas, é unir a nossa religião para ela entender que ela não precisa ficar no fundinho de quintal ou escondida, que sempre foi o que aconteceu. Até a gente tem esse termo de fundo de quintal, porque era assim que acontecia. Existiam no fundo das casas para ficar quietinho, para não aparecer, porque senão o julgamento sobre a visão do que o outro enxerga quando ele não entende é fácil, quando você não entende, ter um julgamento da situação. Então a nossa caminhada pela intolerância religiosa, para dizer que nós estamos aí, não somos maldosos e nem praticantes de coisas ruins, como alguns dizem, mas sim de uma crença sobre um Deus, um Criador que abraçou a todos, o bom, o ruim, e é assim que o ser humano deveria ver. Não importa o segmento que a pessoa tenha, se ele é católico, se ele não tem o problema de visitar a igreja católica ou evangélico, vou de boa, sem problema nenhum, porque para mim é fé. E fé é aquilo que o ser humano tem de melhor dentro dele. Então é uma prática que você tem que fazer diária. E esse é o nosso motivo de estar na rua. Fé. Porque nós incorporamos a nossa fé, nós sentimos ela, nós abraçamos ela. Então é diferente, talvez, pode ser, a prática nossa é diferente. Nós botamos o pé no chão. Sair da gira com os pés sujos ali, porque nós colocamos os pés no chão para vivenciar esses atos, para sentir, para ser humilde, de dizer, não, eu vou andar de calçado. Não, é pé no chão mesmo, vestimentas diferentes que abracem a religiosidade, cada um tem a sua, e ainda que nós tenhamos segmentos diferentes, tudo se unifica ali de alguma forma na nossa prática, e é isso que a nossa religião está fazendo aí. Mostrar que ela abraça qualquer um, independente de quem você seja, de que forma você escolheu viver. A religião, acho que ela é eclética, na verdade, né? Ela abraça tudo. Tudo ela abraça. As nossas casas, hoje tem crianças que nascem dentro das nossas casas. Eu tenho, na verdade, um que ele tem 14, 15, 16 anos hoje. E faz 16 anos que ele nasceu na casa. E a primeira coisa que o Ogum fez, é disse assim, não, ele não foi batizado na religião, ele foi consagrado na religião, ele foi apresentado para a religião. Então o Ogum mandou ele participar na católica, na evangélica, porque ele tem que saber decidir.
Tipo, ele nasceu ali, mas ele tem que saber fazer uma escolha. Ele tem que encontrar o caminho dele. Porque a criança tem que saber, não é seu pai diz, não, você é católico, não. O ser humano não toma decisões assim, a partir de uma idade ele já toma. Então, hoje ele é um bandista, hoje ele tem 16 anos, que ele trabalha muito bem dentro da casa, porque ele trouxe isso para a alma dele. Então, ele vivencia a fé dele. Quer dizer que ele praticou a escolha dele, ele encontrou o caminho dele. A liberdade do ser humano de escolher praticar a sua religião, independente de como seja. Certo. Eu nasci dentro da religião também. Meu pai era umbandista, minha mãe era católica. Tinha aqui na igreja. Que casamento! Tinha aqui na igreja. Então, eu conheço a católica, conheço outras formas de religiões, não praticante, mas a Umbanda, como todas as religiões afro, ela chama. Vamos supor, chegar um filho dentro da minha casa hoje, tu sabe que ele não é umbandista, que ele é de nação, ele tem outro segmento. Então, o Lelê falou antes que o prazo de tempo de 7 anos, né? Dentro da Umbanda tem a mesma coisa, mas para mim é assim, ó, não traz axé, pode levar 15, 20, 30 anos que não... É que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Análogo. E me diga uma coisa, o que é... Ai, não consigo parar de fazer perguntas, tem que falar do evento, mas o que é axé? Tirando as paradas de carnaval da Bahia, o que é axé? Você dizer praxe para você, abençoar outra pessoa. Uma casa com axé. Uma casa o que é uma casa com axé? Casa com axé? Para mim, uma casa com axé é onde os seus filhos, as pessoas que participam dessa casa, estão empregadas, têm saúde, têm prosperidade. A minha casa tem axé. Que interessante, olha só. E veja como é um termo super incorporado, mas eu faço questão de dizer, é incorporado, mas às vezes não é conhecido. Sim. Eu só quero pegar um gancho, Raquel, dá licença, bem rapidinho aqui, falando sobre polícia, tá? Então, assim, eu quero falar a todos os meus irmãos de Umbanda, de Nação, de Quimbanda, que procurem ler mais e que se façam valer da liberdade de culto, que cita o artigo 5º da nossa Constituição, que assegura o direito ao livre culto, seja ele qual for. Desde que você não esteja abusando, vou pôr assim, se a polícia chegar, não pare o seu rito, siga em frente, porque a polícia está para nos proteger e não nos coagir. Se você tem alguma dificuldade desse entendimento aos nossos irmãos que estão nos ouvindo, entre em contato com federações dos nossos cultos, com associações que eles terão maior entendimento para explicar. Mas, gente, nós não estamos fazendo nada errado, tá? E não somos passivos de sermos presos ou desacatados, ou que nossos ritos, acender uma vela, jogar uma pipoca no cruzeiro ou uma cachaça, seja interrompido para a polícia. Porque eu aprendi desde cedo que da polícia nós não temos que ter medo, nós temos que ter respeito, porque eles foram treinados para nos cuidar. Então não parem os seus ritos, não tenham medo, tá? E façam valer da nossa lei do artigo 5º, que está a favor de todos, não só das religiões de matriz africana, porque nós vivemos num país laico, não esqueçam disso. Ok. Vanessa, faz o convite, por favor. Para a caminhada. Dados da caminhada do evento em si. Então, a caminhada das religiões afro vai acontecer agora dia 15, no feriado, a partir das 2 horas da tarde, na Praça Coronel Bertazzo. A gente vai se encontrar ali na praça e a gente vai fazer uma caminhada até o Banco do Brasil, né, Neisa? Até ali, desce até o Banco do Brasil, sobe, é pacífico, né, para as pessoas a gente desce com vestimentas da religião, cada uma das linhas, né, tem o seu tipo de vestimenta, a gente desce com faixas, super tocando atabaque, cantando, né, lindo, quem puder, quem não é da religião e quiser participar, acompanhar, assistir para ver esse momento, e a gente pede respeito, porque a gente está descendo a avenida de uma forma pacífica. Na última caminhada, teve 1 ou 2 carros que tentaram atropelar as pessoas que estavam descendo. Nossa, mas muito, muito bonita essa manifestação de quem fez isso. Né? Olha, você tem tanta bondade no coração. Poxa, gente. E o preconceito é muito grande, né? Então, a gente
A gente não tem preconceito com outras religiões. A gente não vai lá e atropelar quem está fazendo uma caminhada uma marcha para Jesus. A gente não vai lá interromper. A gente só está ali com o mesmo direito que eles, querendo descer a avenida, mostrar a nossa fé, que a nossa fé existe, que nós existimos, que a nossa religião existe, da mesma forma que outras religiões, que a gente está ali expressando a nossa fé, que a gente tem esse direito como qualquer outra pessoa. E só isso, né? Então a gente quer convidar todas as pessoas que são da religião, de todos os terreiros. Não é uma caminhada do terreiro da Neisa, do Lelê, é uma caminhada de todas as religiões. Claro que para sair tem que ter pessoas organizando, então tem um grupo que tomou a frente aí, e estamos convidando todos os pais de santo, todas as tendas de Chapecó, de toda a região oeste de Santa Catarina, que quiser participar. Também as pessoas que são consulentes, as pessoas que gostam da religião, vista branco, vai lá com a gente, participa desse momento que vai ser de muita energia, vai ser muito bonito, todo mundo muito bem-vindo. Lembrando, então, neste dia 15, sexta-feira, a partir das 2h da tarde, na Praça Coronel Bertazzo. Ok. Eu vou rapidamente passar aqui pelos ouvintes, tradição do programa, né? Vamos começar pelo YouTube. O Hugo Toso. Vemos o cristianismo desde as origens, eu vou acelerar aqui, moldando profundamente a cultura ocidental e produzindo figuras intelectuais e espirituais de impacto mundial, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, Martinho Lutero, cientistas cristãos como Isaac Newton, os estão representando, né? A pergunta que ele faz eu entendi. Existe essa questão, né, do avanço da pesquisa, da ciência, das referências dentro deste nosso mundo cristão. E aí ele pergunta, nessas tradições, os pensadores, os cientistas ou os líderes sociais que contribuem para a formação da nossa sociedade, como os direitos humanos, dignidade individual e justiça social, onde estão os equivalentes, acho que é isso, dentro da religião. Dentro da religião, das religiões, aqui eu digo de matriz africana. Acho que é isso. Tem sim, né? E eu vou citar uma apenas, que é a mãe Estela do Oxóssi, que já é falecida, ela era do candomblé. Ela foi membro da Sociedade Brasileira de Letras, se eu não me engano. Recebeu... Academia? Da Academia, desculpa. A BL, Academia Isso. de Letras. E ela foi uma das pessoas que, como líder religiosa, ela instituiu faculdade, escola, né? Trouxe novos pensamentos, novas formas de pensar da religião, né, para um momento mais atual. Entre outros, nós temos vários historiadores reconhecidos, né? Bastilde, Norton Correia, do Rio Grande do Sul. Gente, se eu for falar agora, é muita gente. Uhum. Porém, como as pessoas não têm o hábito de conhecer, elas de se aprofundar, elas acabam não a conhecendo. Mas existem, sim, pessoas com grandes nomes para nós, com grande representatividade, sim. Com referência, ok. Eu vou agora para o Face. O Marcos Antônio Paz passa para o seu bom dia. Brenda Techap, orgulho das nossas religiões. Gregório Pedretti manda um coração. Ederson Márcia Beio, aquele símbolozinho com coraçãozinho que gostou. A Mai Kelly nos diz o seguinte, Mai Kelly Copy, adorando acompanhar o programa, muito didático, um assunto instigante para quem não sabe nada sobre o tema, assim como eu. Um abraço para Mike. O Diego Oxum Ademo aplaude e diz, vamos desmistificar a nossa religião, mostrar o quanto ela é linda. Érica Medeiros faz o sinalzinho aqui da fé. O Valdecir Sabadim, bom dia, peço bênçãos para a mãe Neisa. Né? E o Diego complementa exatamente isso. Nossos santos dançam entre nós, nos abraçam e nos guiam. Deixa eu ver, a Emily Belarmino aplaude, Emanuele Camargo também, Gisela Santos, que riqueza de conhecimento compartilhado, ou melhor, compartilho sobre as religiões afro. Sua bênção, mãe Neisa. A Vanessa Catani, a macumba também é conhecida como um instrumento atual reco-reco. Ela faz essa referência na histórica ao nome. Ironilda da Silva, salve nossa Umbanda. E aqui vamos dizer que Marcelo Barbosa, muito importante explanar de forma inteligente sobre a nossa religião. Denis Detone, respeito e admiração por tanta representatividade nessa mesa de debate. O encanto das crenças que trabalham e cultuam as energias naturais que, através da fé e das manifestações espirituais, trabalham pelo bem do próximo. É lindo.
A Tere Dutra, bom dia, mãe Neisa. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos demais participantes. Que nosso Pai Oxalá e todos os orixás abençoem a todos nós. Axé. Edna Gnuato, é bastante participação, eu tô tipo assim, ó, acelerando, porque o tempo já foi. A Edna Gnuato, salve nossa amada Umbanda. A Tere Dutra, bom dia, parabéns pela escolha do tema do debate hoje, muito interessante e de grande importância para esclarecimento sobre as religiões afro e todos os que pretendem conhecer melhor sobre a religiosidade. Finalmente, a Ada Rodrigues, salve a nossa Umbanda. Aqui pelo WhatsApp também, vamos ver. Deixa eu ver quem. O presbítero Barbosa diz. Jeremias, acho que é capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confiar no homem. Confiar no homem é confiar nos mortos. É melhor confiar no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Mortos não podem salvar. Jesus, estão mortos, né? Jesus está vivo. Se vocês quiserem fazer algum contraponto, à vontade. Bom dia, Raquel, parabéns pelo tema. Sou praticante da Umbanda há 32 anos, só para ajudar. A Umbanda não tem pai de santo. Na Umbanda trabalhamos com entidades prontas, diferente do Candomblé, em que é feito o santo. Essas pessoas aí são guerreiras. Deixa eu ver aqui. O Grazanete. Precisam deixar claro que a Umbanda é diferente de nação. Mas acho que foi colocado aqui bem a diferença, né? A Umbanda não faz nenhum tipo de sacrifício animal. As pessoas não estão entendendo. Parece que um bandista usa sangue também e deixa a mãe Neisa falar mais. A Neisa acho que depois teve, né? Se houver alguma coisa que vocês falam, um jogo rápido. Mas enfim, tentei fazer o equilíbrio aqui. Pior de tudo, consegue enganar os inocentes e tomar o dinheiro dos pobres. Não tem poder algum, duvido que tenham, só Deus tem o poder. O resto é tomar dinheiro. É o entendimento, né, colocado. E a gente super respeita. A gente não veio aqui para combater nada, porque cada um tem sua crença. E a gente super respeita e não tem problema nenhum. Não estamos... a gente não veio com o intuito de negatividade. Nós vamos livres, desarmados para falar naquilo que a gente acredita. Direito de opinião de cada um. Exatamente. Sim, e a gente, eu tenho aqui sempre, eu gosto do rádio porque a gente tem liberdade, abusa do tempo, sim, abusamos hoje, já são 10h20, tem que encerrar o programa. Temos uma linha direta, uma fala direta, plagiando Alfredo Lang com o ouvinte, que também tem espaço para se expressar, para falar o que pensa, e esse é o combustível do dia a dia, justamente essa interação. Quero agradecer a presença de vocês. Mãe, Neisa Pedretti. Minha letra às vezes nem eu entendo. Neisa Pedretti, zeladora espiritual da Umbanda. Eu agradeço a sua participação. Tempinho da despedida. Eu é que agradeço a participação aqui, poder falar da nossa religião. Muito grata mesmo por tudo. A Umbanda é pura e amor. Ok, obrigada. Reto assim. Vanessa, obrigada pela participação. Fez a interlocução para a divulgação aqui da caminhada, enfim. Agradeço a vinda e a informação. Agradeço o espaço, é muito importante para a nossa religião, para a gente esclarecer um pouco mais. E obrigada por esse espaço para a gente poder divulgar a nossa caminhada. Novamente, todo mundo convidado. Olha, aqui o Luciano faz um lembrete, só resumindo, Luciano, eu entendi seu ponto de vista, ele diz, vamos estudar, vamos pesquisar outras culturas, outros entendimentos, porque realmente espiritualidade é inato ao ser humano. Sempre, quando meu filho era pequeno, eu dizia, filho, se você for na tribo mais remota, se você for para o Alasca e você encontrar lá pessoas, elas vão estar vivendo a espiritualidade. Se você encontrar, né, as tribos mais distantes, elas vão estar vivendo sua espiritualidade, vão construir toda essa relação e vão viver suas vidas. A fé é inerente ao ser humano. Finalmente, Leandro Scherer, do Culto Nação Orixás, obrigada pela participação. Eu é que agradeço, me senti honrado, lisonjeado de estar aqui, de falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre o que a gente acredita. E eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo que a nossa religião, assim como a qual vocês praticam, é paz e amor, no nosso ponto de vista. E para nós está tudo certo. Muito obrigado. Obrigado pelo respeito, obrigado pelas considerações, que também serão avaliadas, por que não, né? E a gente agradece à rádio, principalmente ao teu pai, que é um precursor também dentro disso, né? E isso é importante para nós ter esse espaço.
E convidamos a todos para ir lá nos assistir, nos prestigiar, assim como a gente também pode prestigiar desde um convite às outras religiões. Muito obrigado mesmo. Ok, a gente agradece também a você que nos acompanhou. Enfim, corra, atropela um pouco. Às vezes tem colocações, eu entendo, muito profundas que valeriam mais outros programas, né? Porque a gente toca em pontos muito pessoais, né, de muito pertencimento para cada ser humano. Cada um se entende e vive sua fé de uma forma. São 10h22. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia. Sem mais, assim, a gente se despede. Sala de Debates volta amanhã. Até lá. 98.9. Essa é a Condá FM. 48 anos. No mês de aniversário da Leve, tem muita facilidade para você comprar. É toda a loja no Cred Leve para começar a pagar só no ano que vem. A primeira parcela fica para janeiro de 2025. As novidades da nova estação em calçados e confecções para homens, mulheres e crianças. E tudo parcelado em 7 vezes para começar a pagar no mês de janeiro. É um presente da Leve para você. E a chance de levar um Hyundai Creta 0 km para a sua garagem. Há 40 anos, cooperar é a escolha do Sicoob Maxi Crédito. Cooperando, apoiamos pessoas e negócios com produtos e soluções financeiras, participando da realização de sonhos em cada nova etapa da vida dos nossos associados. Colaboramos com a comunidade através de projetos que beneficiam a todos. Levamos justiça financeira e prosperidade onde estamos. Essa é a nossa escolha. Sicoob Maxi Crédito, 40 anos. Escolhas que conectam o futuro. O aniversário do dia tem muita economia. Tem cofre premiado